Boa noite. Começa agora mais um Concerto Entrevista, o programa ao vivo e online de entrevistas da revista e do site Concerto, que hoje recebe o maestro Jamil Maluf. Natural de Piracicaba, Jamil Maluf graduou-se em regência orquestral pela Escola Superior de Música em Detmold, na Alemanha, e durante a sua permanência de 6 anos na Europa, atuou como regente convidado e participou dos seminários internacionais para regentes em Trier, na Alemanha, com o maestro Sergiu Celibidache. Regressando ao Brasil, em 1980, Jamil tornou-se diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal do Teatro Municipal de São Paulo. Em 1990, criou, no âmbito do teatro, a Orquestra Experimental de Repertório, a qual conduziu até fevereiro de 2014. De 2000 a 2002, também foi regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná, no Teatro Guaíra, em Curitiba. Por 4 vezes, o Jamil recebeu o prêmio de melhor regente de orquestra pela PCA, além de ter recebido também o prêmio Carlos Gomes e o prêmio Maestro Eleazar de Carvalho como personalidade musical do ano. Como compositor de trilhas sonoras para o teatro, Jamil Maluf recebeu prêmios da APTESP, APCA e da Pananco. E de 1987 a 1992, apresentou o programa de música clássica Primeiro Movimento na TV Cultura da Fundação Padre Anchieta. Entre 2005 e 2009, Jamil Maluf foi também diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo. E em 2015, assumiu como regente titular e diretor artístico a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, e, 2 anos depois, em 2017, retornou ao posto de regente titular da Orquestra Experimental de Repertório. Eu sou João Luiz Sampaio e comigo, para entrevistar o maestro Jamil Maluf, estão o jornalista da revista Bravo, Andrei Reina, o jornalista, tradutor, crítico musical, colaborador da revista do site Concerto, Irineu Franco Perpétuo, e a mezzo-soprano e professora Luísa Francesconi. Jamil, muito boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui no Concerto Entrevista. Boa noite, João. Eu agradeço muito mais esse convite da revista Concerto. Bom, Jamil, a gente tem muito assunto para falar hoje aqui. Eu queria começar falando do aniversário de 30 anos da Orquestra Experimental de Repertório, né? Foi criada em 1990 por você e, portanto, comemora nesse momento bastante atípico e maluco que a gente está vivendo, os seus 30 anos de atividades. A pergunta que eu te faço, Jamil, tem a ver com um pouco o cenário da formação de músicos 30 anos atrás e hoje, né? Quando a Experimental surgiu, acho que a gente vivia um cenário bastante diferente do que a gente vive hoje. Você vê dessa forma? Que diferenças você coloca entre a situação que a gente vive hoje na formação de músicos e a situação lá atrás, quando você teve a ideia de criar a Experimental? Eu acho que toda a orquestra de formação ela depende muito das escolas, das faculdades, das escolas, que da onde virão os instrumentistas. E eu acho que essa situação nos 30 anos evoluiu. Muitos professores surgiram, né, com o advento da USESP, com o advento da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Orquestra Sinfônica Municipal, melhorando muito a sua performance, enfim. Muitos dos músicos passaram a se interessar em dar aulas, né, e formar novas gerações de instrumentistas. Então, eu acho que, tendo havido uma melhora geral nesse ambiente, como eu identifico, isso foi muito benéfico para as orquestras, né, porque a gente recebe músicos mais solidamente formados do que há 30 anos atrás, por exemplo. E hoje também tem uma clareza um pouco melhor a respeito da carreira do músico de orquestra, né? Porque também o panorama das orquestras melhorou. Né? Não dá para comparar o que era em 1990 com o que é hoje, né? O panorama das orquestras de uma maneira geral. Evidentemente que ainda continua muito concentrado nos centros São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Mas eu acho que passos muito decisivos e decididos foram dados no sentido da melhoria geral do nível das orquestras, né, e das programações. Então, isso é muito benéfico, isso reflete diretamente no nível das orquestras de formação. Andrei, boa noite.
Boa noite, João. Boa noite, Jamil. Para mim é um prazer estar aqui. Jamil, eu tinha mais ou menos umas duas perguntas em uma para fazer, assim, que seria mais ou menos o seguinte. Não é nenhuma novidade que no Brasil e no resto do mundo se intensificou muito um debate sobre a questão racial e a questão de gênero, né? Isso na música de concerto e na ópera chega invariavelmente pela escolha de repertório, né? De uma luta por vários grupos de ampliar os grupos sociais representados nos programas, né? De incluir mais compositores negros e compositoras mulheres, por exemplo. Eu queria saber, sendo a OER uma orquestra que tem músicos jovens, eu queria saber se você percebe nos últimos anos desses jovens uma urgência, uma vontade, um desejo de fazer esse repertório, ou se eles ainda chegam com uma perspectiva mais canônica. E a segunda pergunta, ainda nesse sentido, é se eu percebo que nesses últimos anos a OER batalhou muito por ampliar a programação de composições do século XX para adiante, né? Às vezes colocar em diálogo obras mais antigas com mais recentes. Eu queria saber se está no horizonte de vocês também uma ampliação da diversidade nesse aspecto, né? Racial e de gênero. Obrigado. Muito obrigado. É o seguinte, nós recebemos músicos de diversos lugares, né? E diversamente formados também. Então, evidentemente, existem, como a UERJ já está há 30 anos e a programação dela já é bastante conhecida como experimental, mesmo que é o que ela traz no nome, então o músico já entra na UERJ com uma expectativa de fazer um repertório amplo, né? E isso já vem junto com o músico. Sobre a questão da aceitação, eu acho que, com o tempo, eles vão percebendo que a visão que, na minha opinião, deve se ter de uma orquestra hoje é como um instrumento muito eclético e um instrumento que consegue falar diversas linguagens. Então, não seríamos nós, os músicos, a censurar isso daí. A, de repente, falar, não, eu não vou tocar numa orquestra que toque música popular, ou não vou tocar numa orquestra que toque trilha sonora de filme. Não vou tocar numa orquestra que toca ópera porque eu detesto ópera. Não é? Então, eu acho que quando você ainda está numa fase de formação, você tem mais que abrir os horizontes, né? Abrir os horizontes para que você conheça com um pouco mais de profundidade, não superficialidade, mas com mais profundidade, o que a orquestra tem para oferecer hoje. E, nesse sentido, Andrei, que a Orquestra Experimental de Repertório faz a sua programação em séries. Não sei se você reparou, são séries de concerto. Então, quando tem trilha sonora, são séries. Todos os anos tem um concerto de trilha sonora e nós vamos aprofundando o tema cada vez mais. Música popular, todos os anos. Ópera, todos os anos uma ópera. Balé, todos os anos um balé. Então, a programação em série, ela foi a maneira que eu encontrei de não deixar esses itens de programação ficarem superficiais, né? De repente falar, não, vamos tocar trilha sonora de filme, porque quando a gente toca trilha sonora de filme, o teatro enche, né? Não cair nesse tipo de postura, né? Eu acho que depois que o músico sair da orquestra, evidentemente, ele vai seguir a carreira que ele achar melhor para si. Quer dizer, teve músicos que saíram de lá e foram fazer música de câmara, teve outros que entraram em grandes orquestras. A UERJ tem música até na Filarmônica de Berlim hoje, né? Então, eu acho que a escolha do futuro profissional vai depender muito do que esse músico conseguir dali para frente na carreira dele. Mas o nosso papel como formadores foi feito. Nós entregamos uma perspectiva de orquestra moderna para ele. O que ele vai fazer com essa perspectiva, aí, André, eu acho que é mais uma questão individual dele, né? Eu acho que na música, André, desculpa me alongar um pouco, mas na música, eu sempre espero que o músico tenha uma curiosidade muito grande durante o seu período de formação, que ele procure e consiga muito mais do que lhe é oferecido.
principalmente na questão dos maestros. Quando maestros vêm conversar comigo, o que eu devo fazer? Né? Porque todo jovem maestro, o sonho já é começar por cima, numa boa orquestra, né? E, de repente, não é nada disso. E ele tem que passar um período da vida dele estudando e se dar o direito de conhecer e aprender o máximo possível que ele conseguir. Então, eu acho que na vida de um músico sinfônico também é a mesma coisa. Eu acho que não apenas a orquestra vai oferecer esse universo, mas ele também tem que ir atrás desse universo para enriquecer a formação dele. Afinal de contas, o nosso ouvido musical ele não pode ser restrito, né? Ele tem que ser amplo, porque senão nós não vamos ser uma pessoa contemporânea, nós vamos ser uma pessoa antiga que só consegue conceber uma temporada com as 9 sinfonias de Beethoven regularmente na estante, né? Irineu, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Luísa, Andrei, maestro Jamil Maluf, que a gente tem até se falado na quarentena, mas esse negócio de não ver... Eu acho que para muita gente participar dessa entrevista, assistir, é só para a gente ver que continua lá, aquele artista que a gente vai todo mês ver, mas cadê o cara, né? E não morreu, né, Irineu? Poxa, pelo amor de Deus, do jeito que está esse ano, eu vou bater na madeira aqui, inclusive. Mas até falando de rever quem a gente não vê, mas eu vi nas redes do Municipal que o teatro está se preparando para voltar. E aí, nesse tema da retomada, então, eu queria já emendar um negócio para você fazer uma resposta bem ao seu estilo, essa síntese eclética bem formada. Primeiro, eu queria saber se essa retomada inclui você, a OER ou não, como é que está isso lá. Depois você podia dizer como é que Piracicaba também está lidando com toda essa história. A gente tem que lembrar que o bom filho, a casa torna, e que essa Salzburgo brasileira, que é Piracicaba, que foi décadas uma fonte de talentos, não tinha uma orquestra lá regular, e cuja Jamil veio a ter. Isso eu acho que é uma utopia que a gente tem para todo o país. A gente quer que essas cidades desse porte tenham orquestra com temporada regular, então acho muito bacana. Tem que falar disso, porque a gente quer que as outras Piracicabas do Brasil também tenham orquestra. Mas então essa questão da retomada, eu quero saber primeiro como está rolando no Municipal, se vai voltar para vocês mesmo, como vocês estão lidando com esse Piracicaba e sua visão geral desse problema. O Teatro Municipal, no começo da pandemia, investiu muito e investe até hoje no palco virtual, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de teatro municipal, Irineu, é que é um complexo muito difícil de você administrar. Para você fazer os protocolos, você tem que pensar em 2 orquestras, você tem que pensar em 2 corais, você tem que pensar num quarteto de cordas, numa companhia de dança, numa escola de música e numa escola de dança. Então, você pode imaginar a complexidade do protocolo de segurança que o Teatro Municipal tem. Então, nesse sentido, a casa tem se mostrado muito responsável, porque eu tenho participado de inúmeras reuniões onde são discutidos todos esses protocolos detalhadamente, minuciosamente, né? Porque é uma responsabilidade muito grande para o diretor da Fundação Teatro Municipal colocar, por exemplo, gente muito jovem da escola de dança, 14, 15 anos lá dentro, você entende? E nem sempre, por exemplo, a escola de música, você sabe que a Escola Municipal de Música tem salas individuais de aula que são muito pequenas, né? E não são não são dedicadas a esse tipo de momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que, num primeiro momento, o teatro investiu muito nessa coisa e fez o seu Instagram, né, que é frequentado, bastante frequentado. E a Orquestra Experimental de Repertório teve um papel muito importante nesse Instagram. Ela vem postando muita coisa no Instagram. A última coisa foi, inclusive, o documentário que o teatro fez, né, para os 30 anos da orquestra. Não tivemos nenhum concerto, mas pelo menos deixamos esse documentário para refrescar um pouco na memória, principalmente do pessoal mais jovem, o que foi essa orquestra, né? Quer dizer, quais foram os horizontes que ela abriu na época que ela surgiu. Então, essa programação é muito importante para o público, não só no Instagram, mas no Facebook e também no YouTube. Agora, o teatro está se preparando para fazer atividades, mas sem público no palco, né? Que é uma programação que vai ser lançada
ainda nessa semana ou semana que vem, com músicos da USM, mas em formações muito reduzidas no palco. E esses concertos, então, vão ser filmados e exibidos. Pelo que eu saiba, não há previsão de público, Irineu. Por quê? O Teatro Municipal ele segue a orientação da Prefeitura do município de São Paulo, e não do Estado. E a Prefeitura está com tudo fechado, né? Escolas, tudo isso. Então, eu duvido que em curto prazo ou até em médio prazo se pense no retorno das atividades com público no teatro, né? A Orquestra Experimental de Repertório deve ser incluída. A gente continua fazendo muitas postagens, Irineu. A orquestra tinha, inclusive, um Instagram, não sei se chegou a visitar, o Instagram dos músicos da orquestra, que era muito interessante. Eles tinham aqueles drops musicais que eles faziam com informações para o público leigo, mostravam uma palheta, desmontavam um instrumento, etc. Enfim, faziam tudo que a UER gosta de fazer, né? E agora nós estamos com esse Instagram suspenso temporariamente, Irineu, por causa da eleição. Então, o período eleitoral não permite que a gente faça isso. Então, o Instagram volta depois da eleição, né? Se tiver segundo turno, e naquele período entre o primeiro e o segundo, e se não houver segundo turno, já volta logo depois da eleição, o Instagram da orquestra. Fora isso, nós estamos agora participando do TM Online, porque, Irineu, a minha última batalha, a última guerra que eu quero vencer com a UER, antes de apear do cavalo, que eu vou fazer, se Deus quiser, não demora muito, é a batalha... Como assim? Como assim? Como assim? Breaking news para tudo! Você está anunciando que vai pendurar a chuteira, maestro? Como assim? Não vou pendurar a chuteira. Eu estou anunciando que eu vou fazer uma última batalha pela UER, que é a minha última grande batalha, que é a seguinte: a UER tem que virar um corpo artístico do Teatro Municipal, né? Hoje, ela está com um pé em cada canoa. Ela tem os seus salários pagos pela Fundação Teatro Municipal e tem a sua programação paga pela organização social. Então, a gente não pertence nem a um lado, nem a outro, você entende? Eu não sei direito a quem eu respondo, né? Por causa disso daí. Então, eu acho que está mais que na hora. A UER, por exemplo, você acompanhou, você como um crítico muito antenado que você sempre foi, você acompanhou a programação da orquestra, você viu as óperas, mais de 30 óperas que fizemos e tudo que a gente fez. A UER, por exemplo, nunca fez parte da programação oficial, ela nunca entrou num programa de assinaturas, ela nunca fez parte da programação oficial do teatro. Quando anunciava a temporada lírica, a ópera da UER era anunciada separadamente da temporada lírica, etc, etc. Tudo isso vai se resolver como um passe de mágica ao dia que a UER virar a orquestra oficial de formação, a orquestra de pré-profissionais que ela é, né? Os instrumentistas da UER são chamados de pré-profissionais. Eles não são amadores, não são iniciantes, eles são amador nenhum, toca o repertório que ela toca, né? Então, o dia que isso se resolver, a UER passa a ter um lugar, como, por exemplo, a Civic Orchestra de Chicago tem na Orquestra Sinfônica de Chicago, por exemplo. Ela está oficialmente na temporada da orquestra, é apresentada oficialmente na temporada da orquestra. Então, o público já sabe. Quando ele ia ver Cláudio Abbado com a Civic, ele ia ver Cláudio Abbado com a Civic, né? E sabia disso porque ele tinha todo o folheto da temporada anual. Então, eu acho que a última batalha a ser vencida pela Orquestra Experimental de Repertório é essa, porque ela está num limbo agora, ela não pertence nem à escola de música, porque não pode pertencer. Ela aceita músicos do mundo inteiro, a gente tem músicos do exterior, vários hoje, lá na orquestra, né? Então, ela não é uma orquestra da escola. A orquestra da escola é a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, que está indo muito bem, né? Ela é uma orquestra de formação de jovens instrumentistas no estágio já pré-profissional, ou seja, é o Hospital Escola do Estudante de Música. É isso que eu chamo a UER, Hospital Escola do Estudante de Música. Então, essa batalha ela tem que ser vencida para que, finalmente, a gente possa ter sossego, você entendeu? Eu estou participando Por que eu falei tudo isso? Porque eu fui convidado agora, pela primeira vez, a participar das reuniões de programação do chamado TM Online. E nesse TM Online só estão os conjuntos profissionais do Teatro Municipal. Então, a UER foi convidada a participar do TM Online e acho que daqui para frente as coisas vão sendo resolvidas, né? Que eu acho que é para o bem da orquestra. Uma última coisa, antes de encerrar essa minha fala, que eu acho que já está longa demais,
A UERJ hoje, não sei se você sabe, mas ela é, dos conjuntos artísticos do Teatro Municipal, talvez a que tenha maior segurança administrativa, porque a UERJ existe pela Lei 11.227, que foi aprovada pela Câmara Municipal. Então, para você terminar com a orquestra, você tem que terminar com a lei. E para você terminar com a lei, você tem que ter 2 votações e 2/3 da maioria qualificada. Então, você veja só que engraçado. Por um lado, a orquestra tem uma estabilidade administrativa muito grande mesmo, dentro do Teatro Municipal, e, por outro, ela está nessa canoa, você entende? Com o pé em cada canoa, esperando ser definido se ela realmente vai participar do quadro artístico do Teatro Municipal. Desculpa me alongar, mas é uma situação complexa e situações complexas às vezes exigem respostas complexas. Luísa, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Andrei, maestro querido, Irineu, todo mundo. E aí? Vamos lá, minha pergunta. Minha pergunta vai sair um pouco dos corpos artísticos aos quais o maestro está conectado e vai para o maestro. Maestro, eu tenho o prazer e a honra de ter feito a minha estreia no Teatro Municipal com você. Muito obrigada, né? Foi Italiana in Algeri. E o que eu gostaria de saber qual é a sua ópera preferida, a que você mais gostou de reger? Por quê? Já é uma pergunta assim mais para o maestro. Por quê? E qual você ainda não regeu e gostaria de reger? Olha, Luísa, toda vez que me perguntam isso, e que me perguntam, inclusive, qual é a minha sinfonia predileta, eu sempre respondo o seguinte: é a que eu estou regendo no momento. Agora, como no momento eu não estou regendo nada, né? A não ser umas postagens curtinhas de 3 minutos que dão um trabalho danado para fazer, você entendeu? Mas eu não tenho predileção, mas eu vou dizer uma coisa para você. Uma ópera que vai morar no meu coração até o fim da minha vida é Dido e Enéas, entendeu? Porque lá está a área que eu mais amo. Vai morar no meu coração. Óperas que eu gostaria de reger são várias, Luísa, né? Mas o que eu mais gostaria de fazer é um dia poder fundar realmente a Companhia de Ópera de São Paulo, sabe, Luísa? Porque eu acho que São Paulo está devendo isso. São Paulo está devendo. Nós temos que ter uma estabilidade maior. Desculpa desviar um pouco da sua pergunta, mas como você é um ser de ópera, né? E uma das melhores que nós temos, eu acho que a gente gostaria de conversar a respeito disso, até trocar ideias a respeito disso. São Paulo está devendo uma companhia estável de ópera, né? Muito da nossa instabilidade operística não se deve apenas à falta de dinheiro. Por quê? Menos dinheiro do que eu tive, ninguém teve. O primeiro ano, como diretor, o Serra, que é meio pão duro, me deu 3.500.000 reais só. E eu consegui fazer 3 óperas, fora toda a temporada de concertos. Você entendeu? Eu acho que você administrando uma temporada lírica, no qual você tem novas produções, no qual você tem remontagens e permutas com outros teatros, você consegue, com relativamente pouco dinheiro, fazer uma temporada extensa. Agora, uma das coisas que barateia uma temporada é um elenco fixo, é uma companhia estável de ópera. Você entendeu? Porque você pode ter um elenco que você vai usar esse elenco o ano inteiro, você entende? E você, então, negocia com o cantor um cachê que você possa realmente pagar e contar com a presença dele, né? E ter alguns cantores convidados pontualmente num título ou em outro. O ano seguinte, você já muda, abre testes de novo para os novos títulos que vão ter. O cantor tem a segurança de ter trabalho o ano inteiro e de subir no palco mais do que 1, 2, 3 vezes, o que é ridículo para um cantor de ópera. Então, eu sonho muito em um dia poder estar à frente ou, pelo menos, ajudar a participar, porque eu acho que São Paulo vai ganhar finalmente a sua temporada lírica e não a sua saison de 2, 3 títulos, né? Vai ganhar a sua temporada lírica a partir do momento que ela se estruturar.
né? E se estruturar significa também ter essa companhia de ópera. Luísa, você queria complementar alguma coisa? Isso. Eu acho que eu queria falar para as pessoas que estão aqui assistindo também que elas podem colocar perguntas no bate-papo, porque teve gente que entrou depois e não viu o negócio lá na frente, né? Isso mesmo. Quem quiser Então, quem quiser fazer... perguntar alguma coisa... Claro, quem Fala aí, estiver João. aqui, que está nos assistindo, quiser mandar as perguntas, é só mandar aqui pelo chat e eu vou repassando as perguntas aqui para o Jamil. Jamil, deixa eu aproveitar, então, que você falou nessa companhia de ópera de São Paulo, porque aí eu te pergunto o seguinte, acho que todos nós aqui gostaríamos de ver uma companhia de ópera em São Paulo, e a gente tende a associar ou a imaginar que essa companhia de ópera em São Paulo, na verdade, ela fizesse parte do Teatro Municipal de São Paulo. Quando você fala em companhia de ópera de São Paulo, eu fico com a sensação de que você está dizendo que ela tem que nascer fora, que no teatro não dá mais certo. E, de fato, assim, quantos anos a gente já tentou, já imaginou isso e a coisa nunca sai do papel? Então, a pergunta é muito simples. Você acha que ainda dá para criar uma companhia estável de ópera no Teatro Municipal ou não dá mais? Tem que pensar fora do teatro? Não, com certeza é no teatro. Com certeza é no teatro. Se você pensar, João, que nós temos um coro lírico formado por solistas ali, né? Tem vários cantores ali que estrelam regularmente as temporadas do teatro. Agora, com relação ao Teatro Municipal, João, você se lembra que quando eu era diretor artístico, que eu fiquei 4 anos e 10 meses, né, como diretor, saí no início do segundo mandato do Calil, né? Isso. E você se lembra a razão pela qual eu saí? Você se lembra que eu dei entrevistas dizendo que eu estava saindo porque eu estava em desacordo com o organograma artístico do Teatro Municipal, né? E eu continuo em desacordo. Até hoje eu continuo em desacordo, né? Porque o que eu acho que o organograma do Teatro Municipal deveria ser refeito de uma outra maneira, né? Que não se separasse os artistas profissionais dos jovens estudantes, mas que se agrupasse por áreas de interesse, ou seja, todos os artistas que lidam com música, a Escola de Música, a Orquestra Sinfônica Municipal, etc., estão juntos. Ballet está junto, uma coordenadoria de ópera, etc., etc. Por quê? A única maneira de justificar uma escola de música e de dança aliada ao Teatro Municipal é que ela forme artistas para suprir os corpos artísticos da casa. Eu não vejo uma outra maneira de justificar isso daí, né? Ela é diferente de uma EMESP, né? A vinculação de uma escola de arte num teatro de ópera como o Teatro Municipal é uma outra coisa, né? Só que o que aconteceu nesses anos, João, desses anos para cá, as escolas foram se agigantando, né? Elas foram assumindo um número cada vez maior de alunos, até chegar a cifras como 800, 900 alunos, né? Coisas que eu acho um absurdo, né? É muita gente, né? Eu faria uma coisa mais restrita, né? Focando especificamente na formação de profissionais que podem estar gabaritados para concorrer a uma vaga dentro do Teatro Municipal. Então, eu acho que o Teatro Municipal tem ainda muito para dar, mas eu acho que o Teatro Municipal tem que passar por uma renovada, ele tem que passar por uma repensada, né? Eu não coloco muito a culpa no modelo de fundação, não. Todo mundo fala, mas o problema do teatro é esse modelo. Não tem. Para mim, pode ser uma fundação de direito público, pode ser uma fundação de direito privado, não tem importância. Contanto que o organograma funcione, dê certo e funcione. Você entendeu? Na época que eu fui diretor artístico, eu dividi o teatro dessa maneira. Diretoria de música, diretoria de dança, diretoria de ópera, diretoria de produção, que fez a central de produção Chico Jaqueline. E na diretoria de ópera, nós chegamos a fazer 8 óperas no ano e 9 óperas no ano seguinte. Você entendeu? Então, eu acho que o problema do teatro sempre foi e é a organização interna, como ele é dividido, como ele é administrado. E não só pelo fato de ser uma fundação de direito público ou privado. Como fundação de direito público, ela tem também uma seção dedicada a patrocinadores, né? Mas que, evidentemente, o teatro ainda não soube cultivar muito isso daí, os patrocinadores estão lá todos na USESP, né? Uhum. Mas é nesse sentido, eu acho sim que o Teatro Municipal é o lugar, como eu acho que o Teatro Municipal precisa dessa revisão,
para poder funcionar a plenos pulmões, porque o Teatro Municipal é uma casa com condições e com uma riqueza de possibilidades que você não pode imaginar, João. Mas, maestros, aí, então, como você já esteve, você sempre esteve lá, mas você já sentou até na cadeira que manda. E nós estamos nesse momento, mais uma vez, de transição da gestão do teatro. Tem esse bololô enorme, e está em Tribunal de Contas, etc. E você... Eu entendi bem, ou você falou que tanto faz o modelo, que o modelo pode ser esse, pode ser outro? Como é que é? Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão. O que você acha desse... Já que justamente está se definindo pela enésima vez, o Teatro Municipal está sempre tendo parece uma fênix que se incinera automaticamente, né? Está sempre com a capacidade de renascer e acaba pulando para dentro do forno. Já que mais uma vez, pela enésima vez, está se colocando essa questão, então, por favor, compartilhe sua experiência conosco, Maia. O que aconteceu, Irineu, foi que, na realidade, todos deveriam ser seletizados, todos, né? Os corpos artísticos e as escolas de arte. As escolas de arte também, isso é muito importante notar. Todos deveriam ser seletizados. Só que, na hora de fazer as contas, eles viram que não ia ter dinheiro para seletizar todo mundo. Isso foi muito simples. Então, o que aconteceu? As escolas de arte ficaram administradas pela Fundação Teatro Municipal, né, que faz contratos com eles, separados dos conjuntos profissionais que foram seletizados. Você entende? Isso daí, na realidade, não é o que o Calil pensava, não é o que o Calil tinha em mente. O Calil queria seletizar todo mundo, né? Só que agora, se você for seletizar, o Irineu, com escolas com o tamanho que elas estão, com a quantidade de professores, com tudo, você não vai ter dinheiro. Aliás, o orçamento do Teatro Municipal já é uma coisa impressionante. Quando eu lembro meus pobres 3,5 milhões, o orçamento maior que eu tive, Irineu, foi 7 milhões, no último ano, que eu fiz 9 óperas. Foram 7 milhões. Está muito longe do que nós temos hoje, que é um orçamento respeitável, um orçamento muito grande, né? Então, quando eu falo que tanto faz no sentido, é que, na realidade, houve um agigantamento em certos setores que não deveria ter sido, você entendeu? A organização social deveria estar administrando tudo, inclusive as escolas, né? Para você não ter essa coisa de uma parte dos artistas serem seletizados, terem fundo de garantia, e os professores da escola não terem, você entendeu? Não tem fundo de garantia, não tem nada disso, você entende? Então, na realidade, isso não reflete. Se você for ler a lei da fundação, que foi aprovada pela Câmara, ela prevê que todos sejam seletizados, né? Mas, no frigir dos ovos, não houve dinheiro para isso. Agora, a questão de estar no Tribunal de Contas é uma outra questão que eu não posso responder, porque eu não conheço os meandros desse processo. Eu não sei o que está sendo questionado, aí. Mas o que eu sei e que posso contar para você é que, quando eu era diretor artístico, o teatro começou a reforma, né? Você se lembra? Era uma grande reforma interna e externa. Então, eu recebi a orientação de tirar toda a programação do teatro, porque ele ia ser reformado. Eu levei a programação inteira para o Auditório Ibirapuera. Uma empresa ganhou a licitação da reforma, uma outra empresa que tinha perdido entrou na justiça, embargou a obra, e o seu amigo aqui teve que cancelar toda a programação no Auditório Ibirapuera e trazer tudo para o Teatro Municipal em uma semana. Você entendeu? Então, essa coisa de embargar, né, quem perdeu embargar, isso daí é uma coisa que no serviço público vai ter. Não interessa se é Fundação de Direito Público, se é de privado, isso vai ter, né? Vão ter sempre aqueles que se julgam prejudicados e vão tentar embargar aquele processo licitatório. Nesse sentido mais que eu estou falando para você. Eu queria passar a palavra para o Andrei e para a Luísa de novo, mas eu queria voltar só numa coisa que você comentou agora há pouco sobre a escola, né? Sobre essa integração entre a escola e o teatro, né? Que é uma questão que sempre ficou muito mal resolvida, né? Quer dizer, eles estão juntos, mas a gente nunca entende como é que se dá essa relação, né? Agora, quando a gente pensa na escola como enfim, ela vai municiar, né, os grupos artísticos do teatro, né? Agora,
não tem vazão para tudo isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: a Escola Municipal de Música, ela sempre foi uma escola de formação de música para iniciantes. Quer dizer, você começa lá e aí você tem um caminho, você percorre um caminho lá dentro, né? Desse tamanho que ela tem hoje. Você imagina que deveria existir algo como que a escola deveria fazer uma função do tipo Academia da USESP, quer dizer, bem mais restrita, com 10, 15, 20 músicos só que vão... Não. Só para entender. Não tão restrito, não Tá. tão restrito. Né? Eu reduziria uma quantidade entre 200 e 300 alunos, uma coisa assim, mas não tão restrito de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Eu acho que Agora, o que é importante, João, é que mesmo que não tenha vazão para tudo isso dentro do teatro, é o que a escola pode oferecer, João. Ela vai poder oferecer desse jeito uma formação qualificada, altamente qualificada. Ela deixa de atender a faixa dos principiantes, dos que estão iniciando, você entendeu? Que podem ser atendidos em uma outra escola dentro da ou da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, enfim, né? É porque eu tenho dificuldade de entender, João, por exemplo, que a vinculação entre um conjunto profissional do teatro e a escola muitas vezes se dá por um convite a esse ou aquele aluno para participar dessa ou aquela montagem. É uma coisa muito solta, você entendeu? Quando eu acho que tinha que ser uma coisa perene, você entende? Está precisando de mais bailarinos para determinada coreografia, então é lá na escola que vai se pegar, entendeu? E para você conseguir fazer isso, você tem que elevar o nível o máximo possível da escola. E isso é possível? Claro que essa escola sempre deu margem a muitas coisas interessantes. Se você imaginar que a escola esse ano está fazendo 80 anos, ela é mais velha que a Orquestra Sinfônica Municipal, ela é mais velha que o Ballet da cidade de São Paulo, entende? Está fazendo 80 anos. E ela foi criada para quê? Para suprir a temporada lírica do Teatro Municipal. Olha só, escola de dança foi criada para suprir a temporada lírica do Municipal. Um mês depois da criação dela, ela já estava participando de uma produção da Ida. E ela se chamava Escola Experimental de Dança. Então, você pode imaginar que a palavra experimental ela já existe na história do Teatro Municipal há 80 anos. Só que eu não sabia também. Eu fiquei sabendo esse ano, porque no começo do ano a gente estava tentando bolar um espetáculo, quando não tinha pandemia ainda, um espetáculo entre a Orquestra Experimental e a escola para comemorar os 2 aniversários. E foi aí que eu fiquei sabendo de uma das professoras mais antigas. Ela falou: maestro, nós temos uma coisa em comum, que é a palavra experimental, que está na história da escola, e ela me contou essa história. Você vê, são coisas que não são bem coincidência, né? Sim. Mas essa escola foi formada, por exemplo, para suprir as necessidades de dança das produções líricas, quando o Teatro Municipal fazia 17, 18 produções por ano, né? Uhum. Legal. Luiz, aí na sequência, Andrei. Estava tirando aqui me desmutando. Maestro, o que você acha da formação desse fórum de ópera, dança e música de concerto? Você acha que isso vai durar? Você acha que vai trazer bons frutos? Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu me inscrevi imediatamente, né? Me inscrevi imediatamente. Eu acho uma coisa muito boa. Eu acho que esse fórum está cumprindo a sua função. Fizeram protocolos. Eu pedi até para eles que me mandassem esses protocolos. Eu mandei para Piracicaba esses protocolos e pedi que eles estudassem detalhadamente. Ou seja, o fórum está funcionando. Para nós, em Piracicaba, foi uma coisa muito boa. Eu só espero que a tal da fogueira de vaidades que nós temos aqui no Brasil não consuma mais isso. Você entendeu? Porque outras iniciativas já nasceram e foram muito importantes e, de repente, elas se perderam. Se perderam porque fulano A, B ou C começaram a usar essas iniciativas pessoalmente, enfim, para acrescentar prestígio ou qualquer coisa assim. Então, o que eu espero desse fórum, porque eu acredito muito nele, é que ele continue com essas boas intenções e que ele continue sendo democrático, ou seja, as pessoas têm possibilidade de participação e elas têm possibilidade de dar as suas opiniões, né, para que não vire um quintal de 2 ou 3 proprietários.
Andrei. Jamil, eu achei interessante que nas suas últimas falas, apesar dessas flutuações institucionais, né, que são um problema e são enfrentados, você citou pelo menos 2 aspectos que melhoraram nos últimos anos, né? Você falou que chegam músicos mais bem informados na UER e que o orçamento do municipal é expressivamente maior em poucos anos, né? E eu queria ouvir um pouco você sobre o futuro agora, assim, né? Eu vejo muita gente preocupada na música de concerto e na ópera por diversas razões, né? Por um lado, pelas questões políticas e econômicas do país, que parecem deixar a cultura de lado, na melhor das hipóteses, às vezes, quando não elegem como inimigo, ou então com os problemas da pandemia, né? Mais especificamente. Hoje a OER tem esse número expressivo para apresentar, né? Tem esse levantamento de que vocês contam aproximadamente 600 músicos que passaram, mais de 600 músicos, né? Que passaram pela orquestra e estão em grupos profissionais, né? Quando a OER fizer 60 anos, assim, quando você acha pelos rumos do país e como vão as coisas, você acha que vai ser possível apresentar um número como esse ou até maior? Como é que você está vendo isso? Olha, André, eu não sei. Eu vou explicar para você por quê. Eu acho que para todos nós que trabalhamos com cultura, é importante que nós tenhamos um interlocutor. Principalmente porque na música nós trabalhamos com dinheiro público, né? Que é diferente do teatro, que é diferente de outras atividades, artes plásticas, etc. Então, nós temos que ter interlocutor dentro do poder público. Eu acho que como é que a gente olha no panorama federal, eu não estou falando do panorama municipal nem estadual, estou falando do ponto de vista federal, né? Eu não consigo ver uma interlocução no momento, você entende? Uma interlocução que leve a iniciativas importantes. Por exemplo, que é uma iniciativa que foi muito importante aqui na Secretaria de Estado da Cultura. Eu nunca trabalhei lá, né? Não estou falando isso para agradar ninguém, nunca fui funcionário da Secretaria de Estado. Mas teve uma época que eles fizeram o movimento coral Mário de Andrade. Você é muito jovem ainda para conhecer isso daí, onde foi lançado o Benito Juarez, o Samuel Kerr, Klaus Dieter Wolff, todos esses nomes intimamente ligados à música coral brasileira. E foi um movimento tão impressionante, André, que cada cidade do interior, fosse ela grande, pequena, média, tinha o seu coral, não é? E era fomentado o canto coral. E se reunia uma vez por ano aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, onde formava aquele coral gigantesco de vozes, né? Isto é uma iniciativa de peso. Isto é uma iniciativa de significado. E isto é uma iniciativa que só pode acontecer quando você tem interlocução. Ou seja, quando você tem um governo que se sensibiliza e que reconhece que realmente é importante que as pessoas cantem, é importante o canto coral, né? Isso vai fazer espiritualmente bem para as pessoas, isso vai ajudar no refinamento da cultura musical dessa pessoa. Mas isso você só pode, André, quando você valoriza essas coisas. Quando você não consegue ver valor nessas coisas, não tem interlocução. Então, eu acho que toda atividade cultural só floresce quando tem o interlocutor, na atividade ligada ao governo, né? Entenda bem, né? Porque até o momento nós não podemos, onde a gente pode ter uma orquestra particular aqui, não existe, né? Então, atividades ligadas ao governo, quando você tem uma interlocução, né? Que foi o que aconteceu em Piracicaba, com o prefeito anterior, quando eu levei a convite do André Micheletti, meu querido amigo, e Mayumi Micheletti, levamos para o prefeito anterior o seguinte questionamento: prefeito, Piracicaba tem uma orquestra que foi fundada em 1900, desculpe. Em 1900 é a orquestra sinfônica mais antiga do Brasil e que dá um concerto por ano, 2 concertos por ano, né? Porque não tem apoio oficial, não tem apoio da iniciativa privada. Piracicaba é uma orquestra que formou inúmeros alunos, grandes solistas. Piracicaba é a cidade onde Ernest Mali fincou suas bases e fundou uma excelente escola de música. Quem foi o companheiro de Ernest Mali? Hans Joachim Kohlreuter.
ele esteve em Piracicaba e ele ajudou o Ernest Mali na fundação da Escola de Música. A Escola de Música teve na Berlinda, dos assuntos musicais brasileiros. Você entende? Então, foi possível a reestruturação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba porque tinha um prefeito que reconheceu que isso realmente era importante, né? E desde o primeiro concerto, o João esteve lá no início da orquestra, pode testemunhar, a orquestra lotava o teatro, a gente teve que abrir os ensaios de sábado à tarde, porque não cabia tanta gente assim em um concerto. Então, nesse sentido, André, eu espero, tudo vai depender de como vai se evoluir a situação política, econômica, cultural do Brasil, né? Esse país só vai se desenvolver quando tiver instituições à altura, que podem bancar, quando eu falo bancar, não estou pensando em dinheiro só, mas que podem bancar esse desenvolvimento. E aí nós vamos desenvolver. Hoje, eu vejo o Brasil numa situação muito ruim, né? Como país para se viver, né? Em todos os sentidos, na violência, em tudo. Você entendeu? Mas eu não perco a esperança, não, porque o Brasil é um país muito mutante, né? As coisas mudam de repente aqui, quando você menos espera, as coisas mudaram. O Brasil não é um país que se agarra à tradição, mesmo porque nós não podemos falar em tradição num país, que a única tradição boa que a gente tem aqui é do samba, né? Num país como esse daqui. Então, eu espero que esse talento para mudar do brasileiro e da nação brasileira seja para melhor, né? Seja para sairmos do obscurantismo para a luz. É isso que eu espero. Jamil, já que você tocou na história da Orquestra Piracicaba, a gente recebeu uma pergunta aqui do Eric Tedesco. Ele pergunta o seguinte: qual que é o caminho para a Orquestra Sinfônica de Piracicaba atingir a complexidade e relevância nacional, como a da Experimental de Repertório, por exemplo? E de que forma esse caminho pode ser percorrido na realidade de Piracicaba, uma vez que o grupo já tem um corpo artístico com muita qualidade? Olha, o caminho é se resolver a questão contratual dos músicos, o primeiro caminho, né? Não quero e nem deve a orquestra ser mais uma orquestra de funcionários públicos, não. Mas eu acho que os músicos precisam ser seletizados, né? Eles precisam ter um mínimo de garantia. No começo, eu pensei, João, inclusive, eu acho que eu devo ter conversado com você sobre isso. Pensei naquelas orquestras que tem na Alemanha, que são orquestras de temporada, que contratam os músicos para fazer uma temporada de X óperas, etc, etc. Então, no começo, eu pensei, bom, num primeiro momento, a gente pode até fazer isso, já que a prefeitura não tem condições, juntamente com a iniciativa privada, de seletizar de cara tudo isso, até por uma questão de que não havia... Sabe, João, tem uma coisa aqui no Brasil que é muito engraçada. Você chega com um projeto, aí a pessoa fala, puxa, mas isso aqui nunca houve. Se eu fizer isso aqui, todo mundo vai querer a mesma coisa. Então, aquela coisa do fazer pela primeira vez e, de repente, atrair vantagens que outros também vão querer para si e vai desestruturar aquela prefeitura ou aquele departamento, não é? Então, na realidade, no começo, eu pensei que tudo bem, a gente podia levar a coisa. Só que agora, depois dessa surra que nós levamos na pandemia, essa tristeza, teve músico da Orquestra Sinfônica de Piracicaba que teve que vender a sua trompa para poder pôr comida em casa. Você entendeu? Nós não conseguimos fazer com que o setor jurídico da prefeitura reconhecesse que as postagens, né, o trabalho virtual da orquestra pudesse ser remunerado. Você entende? E olha só que engraçado. Nós fizemos uma postagem do Rio de Lágrimas, do Rio de Piracicaba, que é aquela canção famosa. Fizemos uma postagem agora, em agosto, no aniversário da cidade. Simplesmente foram mais de 200 mil visualizações. Olha que coisa impressionante. Quando que nós vamos atingir 200 mil pessoas numa temporada de concertos? Você entende? Então, devia-se sim reconhecer. Só que, enfim, foram colocados argumentos jurídicos e eu não sou jurista para conseguir responder isso daí. Mas eu acho que essa pandemia deu uma surra na orquestra, muito triste, fez com que os músicos ficassem sem receber. Tem músicos que participavam de outros conjuntos também, mas que também estão parados, mas temos só tocam lá, você entende? Então, agora conseguimos retomar as atividades, receberam um primeiro cachê agora, você entende?
E, mesmo assim, é só o pessoal que não é grupo de risco, um grupo muito restrito, né, num concerto pequeno, com repertório de concertos didáticos e coisas assim, para não ter que ficar ensaiando músico. Muito. Então, eu acho que o caminho, respondendo à pergunta, é resolver os contratos para seletistas, né? Porque a orquestra ela não é da prefeitura, ela é administrada por uma organização social e muito bem administrada, graças a Deus, né? Então, ela não é da prefeitura, ela não vai nunca ser um departamento da prefeitura de Piracicaba, né? E ela é mantida uma parte por verba da prefeitura, que é muito pouco, João. Hoje é 700 mil reais por ano. O que é 700 mil reais por ano para uma orquestra que toca todo mês? Dá 12 programas por ano, né? Fora Campos do Jordão, que é o 13º, e o Concerto de Janeiro da Exalc, que é o 14º, né? E, fora isso, tem as contribuições da iniciativa privada. Tem uma empresa que dá 150 mil, outra dá 200 mil, outra dá 50 mil, outra dá 5 mil. Você entendeu? Então, com isso, a gente faz a temporada. Eu não cobro nada para ser diretor artístico da orquestra, eu só ganho quando eu rejo, quando eu não rejo, eu não ganho nada. Entende? Então, todo esse esforço está sendo feito para devolver à cidade todo esse amor que ela tem pela orquestra, porque o público adotou essa orquestra de uma tal maneira que é emocionante ver. Então, é uma maneira da gente retribuir isso daí, mas está na hora de resolver a situação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Jamil, no começo da orquestra, quando eu estive em Piracicaba, a gente conversou sobre o projeto. É claro que, perante a realidade que a gente tem hoje, perguntar o que eu vou te perguntar parece uma loucura, mas enfim. Mas eu lembro que na época você falou também da importância que poderia ter um circuito, né, de orquestras no interior de São Paulo, né? Você tem grandes cidades, né, tanto em termos de tamanho como em termos de riqueza, né, que poderiam ter a sua orquestra. E eu lembro que na época você falava até da necessidade, com o passar do tempo, quando o trabalho em Piracicaba já tivesse se desenvolvido mais, de tentar procurar o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, enfim, ou tentar criar de alguma forma esse circuito, né, para que essas orquestras dialogassem de alguma forma, compartilhassem artistas, verbas e assim por diante. Você continua acreditando na possibilidade disso acontecer? Continuo sim. E eu lembro que eu citei esse movimento coral Mário de Andrade para você, assim, muito en passant, né? Como um exemplo. Eu falei, por que não se fazer um movimento desse, só que na esfera das orquestras sinfônicas, né? João, eu não tenho um levantamento de quantas orquestras tem no interior do estado. Aliás, seria uma coisa até interessante para a revista Concerto fazer esse levantamento do estado de São Paulo. Mas eu posso lhe garantir que qualquer que seja o número que a gente vai chegar, vai ser surpreendente, né? Porque constantemente eu ouço falar, você já ouviu a Orquestra de Limeira? Não, você já ouviu a Orquestra de Indaiatuba? Você já ouviu a orquestra... né? O tempo inteiro, e não são invenções, são orquestras que estão lá, elas existem, estão em plena atividade, né? A Orquestra de Jundiaí, a orquestra... Quer dizer, São Paulo já tem uma quantidade muito interessante de orquestras, né? O que acontece é que, muitas vezes, os prefeitos, viu, João, eles acham que, para fazer uma orquestra, eles precisam de muito dinheiro, né? Eles leem os orçamentos da USESP, né? Eles começam, meu Deus, mas eu não tenho isso daí, isso aqui é o orçamento da minha prefeitura, né? Eles não entendem que, primeiro, eles podem formar primeiro orquestras camerísticas, depois podem ir ampliando, interessar a iniciativa privada. Eles têm várias formas de contratar, né? Várias formas de fazer a temporada artística. Eu acho que o que falta, João, é uma orientação, né? Tem muita desinformação no meio sinfônico, porque nós temos o lado milionário do nosso meio sinfônico, que é a USESP, que é a Orquestra, né, de Minas Gerais, etc., que tem orçamentos milionários, e tem o outro lado, orquestras que têm bem menos dinheiro, você entendeu? Só que os prefeitos acabam lendo e se deslumbrando muito por esse lado milionário, e se convencendo de que, então, a prefeitura dele não vai fazer nada porque ele não tem todo esse dinheiro, né? Mas é absolutamente possível fazer, João. É absolutamente possível. E eu gostaria realmente de um dia ter em mãos esse levantamento de quais orquestras estão efetivamente funcionando, que têm uma atividade regular. Não sei quantas vão ser, mas pela quantidade de títulos que eu ouço de pessoas se referindo a orquestras, eu acho que vai ser uma quantidade surpreendente, e talvez aí seja só o caso
talvez o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, assumir a interlocução com essas orquestras e amarrar tudo isso. E aí você já imaginou, João? Você começa a distribuir obras de música brasileira para todas as orquestras tocarem graciosamente, você entendeu? Compositores, encomendar obras para Martinelli, para Rodolfo Coelho, você entendeu? Encomendar essas obras, André Memari, pegar um solista importante e fazer ele fazer esse circuito, você entende? De repente, ter 8, 10 concertos para ele fazer durante o ano, ele vai abaixar, em vez de cobrar R$10.000, ele vai cobrar 6, 5, você entende? E você consegue. Claro que ele não vai recusar um circuito de concerto. Então, tudo, a gente volta sempre na questão da organização no Brasil, sabe, João? Essa coisa da gente saber trabalhar em conjunto. Isso é muito importante. Bom, a gente já está se aproximando aqui ao final, mas a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta. Irineu, Luiz, Andrei. Então, eu vou repetir uma pergunta que a Luísa fez, maestro, para a gente terminar, porque a pergunta da Luísa foi uma ópera especial, a sua favorita, e uma que você gostaria de reger no futuro. Então, eu falo do Dido, mas eu vou repetir a pergunta, a segunda parte da pergunta. Se eu chegasse hoje para você e dissesse, maestro, escolha a ópera, não há preocupação de verba, não há preocupação de cantores, você escolhe o elenco que quiser, as verbas estão totalmente à disposição, o diretor, cenógrafo, tudo. Que ópera seria? É a última pergunta, não pode fugir da resposta, hein, mestre? É muito complicado. Eu acho que tem que ser uma ópera, antes de mais nada, tem que ser uma ópera que reflita a preocupação contemporânea, com certos acontecimentos da vida contemporânea que a ópera sempre denunciou coisas, você reparou, né? Estude a ópera, você vai ver, ela sempre teve aquela capacidade de denunciar situações de instabilidade social, enfim. E eu acho que hoje tem essa questão racial e tem a questão, por exemplo, dessa coisa sexual das crianças, né? Desse abuso que elas são submetidas, né? Na questão racial tem a questão das mulheres, enfim. Eu não saberia responder para você agora, porque tem tantos títulos, João, mas, de qualquer maneira, não seria uma Traviata. Você entendeu? Seria uma ópera que refletisse a preocupação do homem contemporâneo com os perigos que a sociedade moderna tem hoje. Você entendeu? Seria uma ópera para denunciar, né? E não uma ópera para aceitar, né? Não seria uma ópera para se aplaudir, né? E tem, na história da ópera, se você olhar, você está recheado de exemplos, né? Só escolher, de óperas que denunciam realidades vergonhosas, realidades que deveriam ter sido esquecidas. E eu acho que a empatia do público com esse tipo de espetáculo seria imediata, porque isto é uma realidade que diz respeito a todos, né? Todos nós que vivemos em sociedade sabemos os perigos que corremos, né? E quando a gente vê esses perigos refletidos no palco, ampliados por essa coisa milagrosa que é a ópera, né? A gente sabe como lidar com eles e sabe como reagir a eles. Desculpa não te dar um título, mas você sabe qual é a direção. Você não vai sentar no Teatro Municipal para ver outra Traviata, João. Eu estou achando que é uma ópera a ser encomendada pela Experimental de Repertório, hein? Acho que é uma ópera nova, hein? Maestro, muito obrigado por ter participado aqui do nosso concerto de entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço muito. Para mim, conheço todos vocês de muito tempo e eu fico muito feliz de estar conversando com pessoas que conhecem a realidade onde eu vivo, né? Porque é uma maneira que a revista Concerto tem para demonstrar que também tem um apreço por mim, né? Me premiar com entrevistadores que são do ramo, que são pessoas que conhecem esse ramo que eu trabalho e que eu luto por ele há tantos anos. Muito obrigado. Nelson, não estou vendo você agora,
muito obrigado também. Obrigado pela mensagem que você mandou, Nelson Kuntz, sobre os 30 anos da UR. E, Andrei, nos 60 anos eu não vou estar mais aí. Então, depois você faz uma mesa branca e me responde essa pergunta que você me fez. Combinado, Maestro. Maestro, muito obrigado. Andrei, Luiz, Irineu, muito obrigado também pela participação de vocês e também a quem estava assistindo aqui a gente. O Concerto Entrevista, então, fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias, no dia 2 de novembro, com mais uma edição.